É o programa Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo. Essa intuição do Monsenhor Jonas Habib que se tornou um programa. É um livro que toda a comunidade Canção Nova faz o estudo bíblico nessa metodologia que o padre nos ensinou. São 2 etapas, nós estamos na 2ª etapa. Aqui no programa nós fazemos a ruminação da palavra. Então, é a forma da Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia, que a Canção Nova vive e experimenta. Então eu quero convidar você a abrir o seu coração. E abrindo seu coração, está atento a cada detalhe, está atento a cada detalhe que a palavra vai trazer para nós como iluminação no nosso caminho. Mas para lê-la e compreendê-la, vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero que você pegue aí a sua Bíblia, também o seu caderno, para nós iniciarmos um novo capítulo do livro dos Números. Anota aí no seu caderno, Números, capítulo 26, versículos de 1 a 56. Números, capítulo 26, versículos de 1 a 56. Vamos ler o texto juntos e depois meditá-lo. Depois dessa mortandade, o Senhor disse a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão: fazei o censo segundo as casas paternas de toda a comunidade dos israelitas, de todos os maiores de 20 anos, aptos para a guerra em Israel. Assim, pois, Moisés e o sacerdote Eleazar os recensearam nas planícies de Moabe, perto do Jordão, defronte de Jericó, incluindo todos os maiores de 20 anos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Estes são os israelitas saídos do Egito. Rubem, o primogênito de Israel. Aos rubenitas pertenciam de Enoque, a casa dos enoquitas, de Falu, a casa dos faluitas, de Esrom, a casa dos esronitas, de Carme, a casa dos carmitas. São essas as casas dos rubenitas, e os descendentes eram 43.730. O filho de Falu era Eliabe, filhos de Eliabe, Namoel, Datã e Abirã. Datã e Abirã foram os membros do conselho que contestaram Moisés e Arão no motim e Coré, quando se sublevaram contra o Senhor. A terra abriu as entranhas e os tragou com Coré. Assim pereceu o bando, o fogo devorou os 250 homens que se tornaram um sinal de advertência. Os filhos de Coré, porém, não morreram. Os descendentes de Simeão, por casas, eram de Namoel, a casa dos Namoelitas, de Jamim, a casa dos Jaminitas, de Jaquim, a casa dos Jaquinitas, de Zara, a casa dos Araitas, de Saul, a casa dos Saluitas. São essas as casas dos Semeonitas, e os recenseados eram 22.200. Os descendentes de Gade, por casas, eram de Sefom, a casa dos Sefonitas, de Age, a casa dos Agitas, de Suni, a casa dos Sunitas, de Osni, a casa dos Osnitas, de Heri, a casa dos Heritas, de Arod, a casa dos Aroditas, de Ariel, a casa dos Arielitas. São essas as casas dos Gaditas, e os recenseados eram 40.500. Os filhos de Judá eram e Onã, mas e Onã morreram no país de Canaã. Os descendentes de Judá por casas eram de Sela, a casa dos Selaitas, de Farés, a casa dos Faresitas, de Zaré, a casa dos Zareitas. Aos Fareseitas pertenciam de Esrom, a casa dos Erzonitas, de Amu, a casa dos Amulitas. São essas as casas de Judá, e os recenseados eram 76.500. Os descendentes de Sacá por casas eram de Tola, a casa dos Tolaitas, de Fua, a casa dos Fuaitas, de Jazube, a casa dos Jazubitas, de Sermon, a casa dos Senroitas. São essas as casas de Sacá, e os recenseados eram 64.300.
Os descendentes de Zabulon, por casas, eram de Sared, a casa dos sareditas, de Elon, a casa dos elonitas, de Jaleel, as casas dos jalelitas. São essas as casas dos zabulonitas, e os recenseados eram 60.500. Os descendentes de José, segundo as casas de Manassés e de Efraim, eram descendentes de Manassés, de Maqui, as casas dos maquiritas. Maqui deu origem a Galaade, a quem pertence a casa dos galaditas. Estes são os filhos de Galaade. De Jezé, a casa dos jezeritas. De Eleque, a casa dos elequitas. De Asriel, a casa dos asrielitas. De Siquém, a casa de siquemitas. De Semida, a casa dos semidaitas. De Éfer, a casa dos eferitas. Salfaade, filho de Éfer, não teve filhos, mas apenas filhas, cujos nomes são Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. São essas as casas de Manassés, e os recenseados eram 52.700. Estes são os recenseados de Efraim por casas. De Sutala, a casa dos sutalaitas. De Beque, a casa dos bequeritas. De Tem, as casas dos teneitas. Estes são os filhos de Sutala. De Herã, a casa dos eranitas. São essas as casas dos efraimitas. E os recenseados eram 32.500. São esses os filhos de José por casas. Os descendentes de Benjamim por casas eram de Bela, a casa dos belaitas. De Asbel, a casa dos asbelitas. De Airim, a casa dos airamitas. De Sufã, a casa dos sufamitas. De Ufã, a casa dos ufamitas. Filhos de Bela eram Ared e Naamã. De Ared, a casa dos areditas. De Naamã, a casa dos naamanitas. São esses os descendentes de Benjamim por casas. E os recenseados eram 45.600. Estes são os descendentes de Dan por casas. De Suã, a casa dos suamitas. São essas as casas de Dan. Os recenseados da casa dos suamitas eram ao todo 64.400. Os descendentes de Assé, por casas, eram de Gemna, as casas dos gemanitas. De Jesuí, as casas dos jesuítas. De Beriá, a casa dos beriaitas. Aos descendentes de Beria pertenciam de Éber, a casa dos eberitas. De Melquiel, a casa dos melquileitas. A filha de Assé chamava-se Sara. São essas as casas dos azeritas, e os recenseados eram 53.400. Os descendentes de Neftali, por casas, eram de Jaziel, a casa dos jazielitas. De Guni, a casa dos gunitas. E Jezé, a casa dos jezeritas. De Selém, a casa dos selemitas. São essas as casas de Neftali, e os recenseados eram 45.400. A total dos israelitas recenseados era de 601.730 homens. O Senhor falou a Moisés: entre estes se repartirá a terra em herança de modo proporcional ao número de pessoas. Para as tribos mais numerosas aumentarás, e para as menos numerosas diminuirás as respectivas heranças, concedendo a cada uma a herança correspondente ao número dos recenseados. A distribuição da terra, porém, se fará por sorteio como herança, a ser distribuída pelos nomes das tribos paternas. A herança será distribuída por sorteio, tanto entre os que são numerosos, como entre os que são poucos. Veja só, talvez você diga assim: nossa, que coisa estranha ficar lendo esse monte de nome, mas é importante a gente perceber uma coisa. Deus esquece dos nossos pecados confessados, mas nunca esquece do nosso nome. Jamais. O nosso nome está escrito na palma da mão de Deus, no livro da vida. Mas o que isso aqui simboliza? Deus prepara a nova geração, para que esta nova geração possa herdar a terra prometida. Esse é o sentido. Aquela geração da murmuração, a geração da infidelidade, morreu. Morreu no caminho do deserto. Essa nova geração, ela foi disciplinada no deserto. Ela foi ali provada. Muitas vezes passou por provas por causa dos pecados que cometeram, mas foram purificados. Esse novo povo simboliza nós, renascidos no Espírito, batizados. Nós que vamos ser e somos herdeiros da terra prometida.
que é o céu, não é? Fazendo só uma analogia. A terra prometida, eles vão entrar ali na terra prometida, mas para nós, a terra prometida é o céu. Jesus preparou para nós uma morada. Nós só não entraremos se nós escolhermos o erro, o pecado. Mas mesmo assim, se algum de nós, que Deus nos livre disso, não entrarmos, o nosso nome estará sempre escrito na mão de Deus. Ele nunca se esquecerá de nós. Mas quem escolher o caminho do erro, o caminho do pecado, o caminho do mal, é escolha, não é a vontade de Deus. Deus é justo, como nós estamos vendo aqui. As tribos menores deu um menor pedaço de terra, as tribos maiores deu um maior pedaço de terra para eles, exatamente porque Deus é justo. E no fim, é a justiça que prevalecerá. Ele foi misericordioso, Ele deu tempo para nós, Ele nos permitiu viver inúmeras situações para que nós também, como esse povo, pudéssemos ser purificados, disciplinados, mas a gente vai ter que prestar contas. No nosso juízo particular, se nós morrermos antes da segunda vinda. No juízo universal, quando Jesus voltar, glorioso. Mas é importante que eu e você entendamos isso. Muito importante. Por quê? Nossas escolhas definem o nosso futuro. Aquela geração murmuradora e infiel não entrou na terra prometida. Deus foi justo. Eles se rebelaram contra Moisés. Não entraram. Moisés não entrou na terra prometida porque ele não fez o que Deus tinha mandado. Ele quis se colocar ali no lugar de Deus, dando ali duas batidas com o seu cajado na pedra para sair água. Não entrou. Deus é justo. Aqui não entrar, não estamos dizendo que não serão salvos por Cristo, não é nada disso. Mas não entrou na terra prometida. Se você quer o céu, meu irmão, a obediência é fundamental. A disciplina, ela é fundamental. Deus nos disciplina, Deus nos purifica, mas também nós devemos ser disciplinados. Num tempo, na Canção Nova, nós vivemos um lema: sem disciplina, não há santidade. Se você não se disciplinar para a oração, você não vai rezar. Se você não se disciplinar para ir na missa, você não irá. Se você não disciplinar para fazer adoração, você não vai adorar. Se você não disciplinar-se para fazer o estudo bíblico, você não fará. Se você não se disciplinar para rezar o terço, o rosário, você nunca vai rezar. Sem disciplina, não há santidade. Que a disciplina possa marcar o nosso percurso, a nossa caminhada. Eu vou me disciplinar, eu vou marcar a hora, eu vou dar o meu tempo para Deus, para que Deus realize na minha vida a obra que Ele tem, aquilo que Ele quer realizar. Por quê? Eu sou esta geração que vai entrar na terra prometida. Eu sou renascido no Espírito, eu sou batizado e eu preciso corresponder. E aí, meu irmão, nós temos que evangelizar, minha irmã, nós temos que dar testemunho para que aqueles que não conhecem possam vir para fazer parte do povo de Deus e viver essa experiência maravilhosa do povo de Deus. Eu e você somos chamados a fazer essa experiência. Experiência de fidelidade, experiência de disciplina, experiência de viver na verdade. É uma determinação. Sem determinada determinação, a gente se perde. Então, é importante que eu e você assumamos isso. Deus não se esquece de mim. Ele nunca se esquecerá. Deus não se esquece de você. Ele se esquece dos nossos pecados confessados, mas de nós jamais. Sejamos fiéis ao Senhor. Vamos rezar com essa palavra, pedindo a graça de Deus para que Ele nos conduza nessa fidelidade, naquilo que Ele nos revelou hoje. Senhor, nós nos colocamos diante da Sua presença nessa hora, vendo a beleza de cada uma das tribos, de cada um dos nomes, de cada um daqueles que foram ali recenseados para entrar na terra prometida. Eu sei que eu fui também escolhido. Eu fui escolhido. O meu irmão, a minha irmã, que agora rezam comigo, foram também escolhidos para o céu, para a eternidade feliz, para a contemplação beatífica do Senhor, onde nós vamos estar diante do Senhor, naquele lugar onde não existe morte, dor, onde não existe mais tristeza, só haverá alegria, luz, bondade, santidade, mas eu preciso escolher. Eu entro na disciplina do Senhor, a disciplina que a palavra me impõe,
mas eu também vou me disciplinar. Vou ter uma vida disciplinada para que a comunhão crescente com o Senhor, a vida interior, possa me levar às escolhas certas e uma vida de santidade. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, é isso. Coloque disciplina na sua vida. Talvez você seja como eu sou de um temperamento muito distraído. Eu sou sanguíneo, muito distraído mesmo. Se eu bobear, eu não faço nada. Eu me perco, vou ali fazer uma coisa, já desvio o foco e não faço aquilo que eu vou fazer. Se eu não me disciplinar, eu não rezo, eu não busco o Senhor. Então, sem disciplina, não há santidade. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.